Fala, turma, beleza? Então, essa é a nossa última aula de Arduino. Nós tivemos aí 6 aulas anteriormente. Essa é a última aula nossa, sétima aula. Eu mandei alguns materiais para vocês. Eu quero falar um pouquinho baseado nesses materiais a respeito de algumas coisas. Por isso que eu mandei os materiais, logicamente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós temos aqui essa cartilha do Arduino, muito interessante esse material. Esse material aqui, ele vai te dar um repeteco aí a respeito do que seja o Arduino, então você pode intuir que o Arduino Nano, ele não menciona aqui, mas é a mesma coisa. Aqui é a estrutura de linguagem do Arduino, funções, declaração de funções, setup, loop, os símbolos usados, então você tem parênteses, depois você abre e fecha colchetes, ou chaves, melhor dizendo. 2 barras assim é para você fazer comentário, barra asterisco, asterisco, barra para fazer comentário mais longo. Você tem as constantes e variáveis, né, que podem alternar entre true e false, high, low, input, output. Nós temos matrizes, isso aqui a gente não chegou a trabalhar, devia ter feito com algumas matrizes de luz, de LED, né? Então daria para a gente trabalhar com matrizes, ia dar para ver. Talvez eu faça um ou outro e coloque aí no meio. Nós temos os pinos digitais, o pin mode que vai declarar os pinos, né? O digital read para você ler, digital write para ler pino analógico, analog write para ler pino analógico. E aí a gente tem uma série de comandos aqui, a estrutura de linguagem do Arduino, as constantes, né? Está explicando mais uma vez aqui. E esse monte de coisa aqui, ok? Um livrinho, uma cartilhazinha bem interessante de poder consultar, né? Aí nós temos aqui o Arduino Descomplicado, que é um livro que eu encontrei na internet, eu achei legal, eu vou guardando esse material aqui por volta da página 150, deixa eu ver que página nós estamos, 150, desci bastante, deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho, para a gente ver o que ele fala aqui. A desvantagem é que aqui ele deixou só em tom de cinza, né? Esse material. Não sei como que é o original dele, mas o material aqui está em tom de cinza. Então ele fica ruim de ver o circuito em si, né? Então você tem aqui ele falando a respeito de sensores. Deixa eu ver aqui. E ele tem esse capítulo que é no 150, ele começa a falar de módulos, tá aqui, ó, 159. O capítulo 9 começa a falar de módulos. Eu não tinha um RTC para a gente fazer esse relógio, então eu não conseguia fazer esse. Eu vou ver se consigo um RTC para a gente fazer isso até a gente divulgar essa gravação. Aí nós temos aqui o Bluetooth. Ele está usando um RTC também aqui para trabalhar com temperatura. É um experimento bem interessante, né? O RTC eu não tenho, então a gente ficou faltando esse aqui. Mas uma coisa que é bacana, aqui ele usou o módulo Maxwell para ligar o display com 4 dígitos ali, né?
Muito interessante isso. Tem um código aqui para você poder modificar. E aí a gente entra com o Bluetooth. Então, o Bluetooth, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui com vocês, é um módulo que permite comunicação sem fio de dispositivos que estejam próximos, até 10 metros, aí, mais ou menos, né? É uma forma de comunicação de dados bastante eficiente, de baixo custo e que possibilita que seu projeto possa se comunicar com dispositivos como tablets, smartphones, entre outros. No Arduino tem vários modelos de módulos ou shields que podem ser utilizados e possibilitam a comunicação por Bluetooth. Nos exemplos utilizados nesse livro, em particular, ele está usando o HC05, que é o que eu estou usando também. Conforme podemos observar, ele tem 6 pinos. Ele, como eu não vou conseguir te mostrar, porque ele já está num circuito lá para nós, tá? Então, a gente vai ligar um LED com esse Bluetooth. Bom, aqui, veja o que que acontece, né? Ele jogou aqui o Bluetooth e jogou aqui no cantinho é a porta 0 e a porta 1. Então ele coloca o RT, o TX na porta TX e o RX na porta RX. E aqui ele tem que alimentar esse Bluetooth. Então ele coloca o pretinho no GND e o vermelhinho no VCC. E vem escrito nele VCC. E o certo ali era ele jogar um circuito que possa fazer uma divisão de tensão, né? Para que você, jogando 5 volts, ele deixa passar 3,3. Mas ele não fez isso, ele ligou direto. Agora eu não sei se ele ligou no 5 volts ou se ele ligou no 3,3 volts. Em todo caso, você tem aqui uma, uma ligação de LED, onde você tem o resistor conectado à perna, a essa perna negativa, e o positivo ligado num pino aí que ele colocou no pino 13, se eu não estiver enganado. Ele pede para você ligar um resistor de 220 ohms ou 330. O pino foi ligado no 13 e basicamente é isso. Então, o módulo Bluetooth, ele é muito simples de trabalhar. Bom, aí eu vou mostrar o circuito, né? No nosso caso aqui, o circuito é um pouco diferente. Nós temos aqui, esse é o módulo Bluetooth, é o HC, o H05. Aí ele está dizendo novamente aquilo que eu acabei de ler lá, né, que permite a comunicação através de comunicação sem fio. As especificações do HC05 são essas especificações aqui, ó. Tensão de alimentação dele de 3,3 volts a 5, 6 VDC, frequência 2,4 GHz, nível lógico 3,3 volts, protocolo Bluetooth V 2.0 mais EDR, banda ISM, modulação GFSK, senha padrão 234. Quando você liga, tem alguns momentos que eles pedem essa senha do PIN, né? E a gente tem aqui, que é esse o circuito que nós estamos fazendo. Então, ele fez aqui um divisor de tensão. Então, a gente está usando um resistor de 150 aqui no LED. E estamos usando dois resistores aqui, um de 220 e um de 330, que são esses daqui, ó, para ligar o nosso Bluetooth, para ter segurança de que ele não vai queimar um LED de alto brilho, um LED normal, né? E o cabo para ligar o Arduino. Então, nós temos aqui o Arduino. Você vê que o VCC e o
GND foram ligados com VCC e GND. GND tá ligado, o GND normal, né? E o VCC está ligado em 3,3 volts, 3,3 volts. O pino RX está ligado nessa junção dos resistores. Ó. Então, o resistor está um para um lado, outro para o outro. Mas nós vamos entender que nessa junção foi colocado o RX. Nessa extremidade aqui foi ligado no 3, então é como se eu ligasse o RX no 3. E o TX, que é o verdinho aqui, ó, foi ligado no 2. Então, os pinos associados ao TX é 2 e ao RX é 3. E aí, vindo aqui para o lado do... Aqui você tem mais um GND aqui. E vindo aqui para o lado do LED, você tem que o LED está ligado aqui nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Só que aqui eu tenho um... Aqui tá errado, tá? Ele está colocando lá fora, mas era para estar aqui, ó. Então, ele está aqui nesse conjunto de pinos. Isso aqui está indo para o pino 2, enquanto que o azulzinho está no GND. Então, aqui está ligado no GND e o que vai receber a tensão está ligado no pino 2. Quando o pino 2 for acessado, manda 5 volts aí para o LED, ok? Beleza? É mais ou menos essa a ideia. Bom, por sua vez, a gente tem esse programa aqui, né? Esse código. Esse código você tem, include o serial, o software serial.h, inclusão da biblioteca. Então, essa biblioteca já está no Arduino lá, né? Você precisa inserir ela aí só. Você tem as constantes, né? Const int, o int pino RX, pino TX e pino LED. Então, você sabe que o RX está no 2, o TX está no 3 e o LED está no 12. Então, você está declarando esses pinos aí, né? Para depois dizer o que vai acontecer com eles lá no loop. Bom, aí você tem que o int dado Bluetooth, que está no 0, mas não tem fiação para ir lá, tá? Boolean loop LED, false, inicia com false, né? Então, essa variável chamada boolean, ela vai decidir entre dois valores, um valor verdadeiro, um valor true, e um valor false. Ou é zero, é o 0 e o 1, né? Então você tem essas duas opções. Serial Bluetooth, ele é ele vai emular um serial, então você tem o pino RX e o pino TX, onde o pino 2 é o RX e o 3 é o TX, falamos isso diversas vezes aqui no vídeo. E nós temos o serial Begin, que é 9.600. Isso é o baud rate, né? A taxa de comunicação entre o teu hardware, né? Então ele está mandando um sinal ali nessa taxa aí, ok? Então inicializa o serial, o Bluetooth vai acontecer a mesma coisa, o 9.600. Você vai ter lá na impressora, quando estiver montando a impressora, vai ter 115.200, ok? Porque a placa é mais rápida, né? Então, ele imprime um caractere que é o cifrão, ele vai passar por esse ponto, né? Dá um delay de 1/10 de segundo, 100 milissegundos. Entra no... Quando você tem um delay tão rápido assim, esse delay é somente para ele fazer uma parada, né? Para que dê tempo dele processar outras informações, como ele está fazendo transmissão ali, ele tem que ter o tempo de fazer essas transmissões. Então, às vezes, a pessoa coloca o delay somente para dividir o tempo, né? Para jogar um tempo para ele ter tempo de fazer a comunicação. Então, 100 milissegundos é 1/10 de segundo. Pin mode vai ser o pino LED, que ele chamou o pino LED de 12. Então, o pin mode é o 12,
que é o pino de saída, output. Aí você vem para o void loop, né? O void loop aqui você tem uma série de ifs, né? E aqui, ó, tem que tomar um cuidado para não se perder, porque ele agora está chamando algumas funções que estão presentes aqui no serial software serial.h. Por isso que ele pode chamar esses valores aqui, né? Ele tem o Bluetooth Begin. Opa, desculpa. Então ele tem if Bluetooth available se o Bluetooth estiver habilitado. Então a gente habilita o Bluetooth. Depois eu vou mostrar isso. Dado Bluetooth igual Bluetooth read, a variável recebe o valor enviado pelo Bluetooth. Se o dado Bluetooth for igual a 1, se o valor recebido for igual a 1, ele vai fazer essas duas linhas de comando aí, ó. Ele vai fazer um serial printl n, que é o LED ligado, vai escrever no serial o LED ligado e imprimir o texto na serial. Digital write, ao mesmo tempo, ele coloca o pino em alto nível, né? Ou seja, ele liga o LED. Se o Bluetooth igual a zero, o valor recebido vai ser igual a zero, ele faz essas duas linhas. Ele vai dizer que o LED está desligado e o pino LED fica em baixo nível, ou seja, ele fica desligado. Imprime o texto na serial, desliga o LED. Se o dado Bluetooth for igual a B, então eu não tenho como digitar esse B, ele vai ficar piscando o LED. Se você digitar um Bzinho ali, vai ficar piscando. Então eu tenho se dado Bluetooth igual a B, se o valor recebido for igual a B, ele vai escrever loop do LED ativo, ou seja, vai haver um ciclo ali, uma repetição no LED, qual seja, o loop LED vai ser true, e se não, ele vai fazer loop LED falso. Então, ele vai ficar alternando entre true e false. Esse método é responsável pelo loop, ou seja, o liga-desliga do LED. Se loop LED digital write pino LED write, liga o LED, serial print loop LED ligado, imprime esse texto, dá meio segundo e ele coloca o digital write pino LED low, desliga o LED e escreve LED desligado. E aí ele dá meio segundo e volta nessa primeira linha aqui, e liga o LED, desliga o LED e assim por diante, vai ficar piscando. Eu não tenho como digitar B aqui pelo programa, porque se você digitar B, ele vai fazer essa rotina aqui de baixo, ok? Senão ele vai ficar ligando e desligando à medida que eu ligar ou não o nosso celular aqui, colocar em ordem. Bom, então, eu saí do compartilhamento de tela para mostrar para vocês o programa. Então, nós temos aqui o programa, eu estou usando esse programa aqui, ó, ok? Então, esse programa é muito simplesinho, ó. Ele tem aqui embaixo a possibilidade de eu conectar o meu HC05, já reconheceu aí, tá vendo? Ó, meu módulo Bluetooth. Clico nele, ele vai voltar para minha tela e vai dizer que está conectado, ok? Está conectado. Aí eu só preciso clicar na lâmpadazinha que está aqui, ó. Ela fica vermelhinha, significa que eu liguei a lâmpada lá no nosso circuito. Eu vou desligar aqui e vou trocar de câmera. Eu estou com duas câmeras aqui. Então, essa câmera aqui vai te mostrar o circuito. Então, quando eu clico no vermelhinho aqui, opa, sai fora. Deixa eu ver se ainda estou nele. Deixa eu conectar. Bom, estou conectado.
Quando eu clico na lampadinha, ele acende a lâmpada. Clico, acende. Clico, desliga. Ligo, desligo. Ligo, desligo. Ligo, desligo. Ok? Para que você veja que eu estou realmente operando pelo celular, eu vou colocar o celular lá junto com a nossa câmera. Ok? Beleza? Aí. Beleza? Olha só. Beleza? Tranquilo, né, turma? Então, é uma automação muito interessante. A gente vai, se vocês quiserem, né, porque eu não vi muito engajamento, que a gente precisa de engajamento. Qualquer trabalho feito pela internet, o que precisa é engajamento. Porque não havendo engajamento, o que que eles vão fazer? Eles vão querer cobrar o curso na próxima vez, entendeu? Porque se a pessoa paga, ela vai, né? Porque ela está pagando. Então, se ela não paga, normalmente ela não vai, ela deixa meio solta. Então, o medo que a gente tem é esse, não teve tanto engajamento assim. Mas essa é uma parte bacana. Essa segunda parte vai ser sobre IoT. Esse é o único exercício de IoT que nós estamos fazendo, só um projeto só. E a gente, então, tem essa intenção de fazer mais 5 dias em janeiro falando a respeito de IoT. De qualquer forma, nós tivemos aí muitos projetos, se a gente parar para refletir um pouco, nós fizemos muitos projetos, muitos mesmo. Só em termos de exercício, nós fizemos mais que 12 exercícios na última aula. Com os exercícios que nós já havíamos feito aí, dá mais ou menos uns 20 projetos, 20 e poucos projetos, e mais esse aí, para a gente entender como que funciona essa questão de Arduino. E aí a gente vai precisar entender como é que funciona essa automação residencial, esse IoT, essa coisa aí, né? Porque você viu agora que com o celular na mão, você pode colocar um programa no Arduino que vai se comunicar, porque o Arduino tem uma versão de Arduino que já se comunica via Wi-Fi. Nós temos alguns módulos, que nem por exemplo esse aqui, ó. Esse módulozinho aqui é um módulo ESP826601. Tem diversos, tem um, olha o tamanho dele, ó. O tamanho dele, ó, cabe em cima do dedão aqui, ó. Uma coisinha pequena para comunicação Wi-Fi. A gente pretende usar ele em janeiro, né? Fazer alguns projetos. Aí eu não vou fazer tantos projetos assim, mas vamos fazer poucos projetos, mas vamos fazer projetos que dê a entender como é que funciona, para que a gente possa lá na frente trabalhar mais com isso aí. Agora, o engajamento seria interessante, porque na verdade quem ganha é vocês, né? Vocês que ganham, porque isso dá para você discutir no TCC, dá para fazer os seus trabalhos aí de projeto que vocês têm que apresentar, dá para fazer uma série de coisas usando o Arduino, usando Bluetooth, usando ESP32, usando Raspberry, quem tem Raspberry, não sei, não vamos trabalhar com Raspberry, mas dá para fazer um monte de coisa, além de entender como é que funciona essa interface, né? Ok? Mas em todo caso, eu agradeço a presença de vocês, a motivação que esse curso me trouxe para a gente vir até aqui fazer essas aulas todas. Agradeço pela oportunidade de aprender mais, né? Foi um período muito bom. E agora estou oficialmente de férias, ok? A gente vai se ver só depois do dia 4 de janeiro, ok? Porque eu vou viajar um pouco aí.
E a gente vai se ver então depois das férias. Agradeço a todos vocês pelo incentivo e boas férias a todos aí, ok? E fica ligado que em janeiro a gente volta com outro curso bacana aí para vocês. Beleza?